Olá, sejam todos bem-vindos ao Visão 360 desta segunda-feira. O Visão 360 é transmitido pela Masper TV, no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro Net no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Venha começar a sua semana com a gente. Segunda-feira, dia 8 de dezembro, e o Visão 360 discute hoje o programa Recomeços. A nova ação da Prefeitura de Porto Alegre voltada a catadores e recicladores, grupos marcados por alta vulnerabilidade social. O programa surge a partir de um diagnóstico inédito que revelou alta incidência de situação de rua, renda baixa e condições de trabalho precárias. A proposta inclui reforço a unidades de triagem, capacitação profissional, geração de renda e um projeto social para a organização e apoio a famílias catadoras. Mas qual o impacto desse conjunto de ações? De que maneira a política pode promover dignidade, autonomia e inclusão? E como essas mudanças se integram à gestão ambiental e social da cidade? Para falarmos sobre este tema e suas implicações, o Visão 360 recebe o coordenador de Inclusão Digital da Secretaria Municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano de Porto Alegre, Dari Pereira. Boa noite, muito obrigado, seja bem-vindo. Boa noite, Glauco, é uma alegria estarmos aqui, agradeço a oportunidade em nome da nossa Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano, em nome também do nosso secretário Juliano Passini. Estamos aqui para realmente divulgar esse assunto tão importante que tem sido assim crescente na nossa secretaria, a preocupação com os catadores da nossa cidade. Estamos falando também o que para muitos significa um problema social, né? A falta de condições mínimas para essa população que muitas vezes tira o seu sustento daquilo que não serve para os outros. Antes, as informações do dia no Momento 360. O valor médio do aluguel residencial em Porto Alegre aumentou 11,78% nos 12 meses até julho de 2025. O índice supera com folga a inflação e mantém a tendência de altas nos últimos anos. A capital já havia acumulado forte valorização em 2024, o que intensificou o impacto atual. A oferta limitada de imóveis e a demanda crescente por locação está entre os principais fatores da alta. Novos contratos chegam a ser de até 18,75% mais caros. O aumento afeta especialmente famílias de renda fixa, estudantes e trabalhadores. Especialistas apontam que, mesmo com desaceleração, os preços devem seguir elevados. As novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação entram em vigor esta semana, com previsão de reduzirem até 80% o custo do processo. A resolução do CONTRAN elimina a obrigatoriedade de aulas em autoescola e permite que o candidato estude gratuitamente o conteúdo teórico online. Também diminui de 20 para 2 horas a carga mínima de aulas práticas, que poderão ser feitas com instrutores autônomos ou veículo próprio. As provas teórica e prática seguem obrigatórias, assim como etapas presenciais no Detran. O governo aposta que as mudanças ampliem o acesso à habilitação e modernizem o sistema. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de grande perigo para tempestades na região sul, válido desde o meio-dia desta segunda-feira até as 8 horas da noite de quarta-feira. A previsão aponta chuva intensa, ventos acima de 100 km por hora e risco de granizo. O aviso abrange diversas áreas dos 3 estados da região sul do país e alerta para riscos de danos estruturais, queda de energia, alagamentos e transtornos no transporte, especialmente no Rio Grande do Sul. A população deve seguir recomendações de segurança
e buscar abrigo em caso de emergência. E o Internacional, hein? Conseguiu se salvar, permaneceu na primeira divisão e as informações da dupla Grenal chegam com o Felipe Machado. Boa noite, Glauco. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o 360. Para sua felicidade, para a felicidade de todos os colorados, o Inter permaneceu na Série A do Campeonato Brasileiro. Fez a sua parte, goleou o Bragantino dentro de casa, mas também contou com todos os resultados paralelos. O Inter precisava que o Ceará perdesse para o Palmeiras. Perdeu. Precisava que o Fortaleza perdesse para o Botafogo? Ele também perdeu. E aí de nada adiantou o triunfo do Vitória contra a equipe do São Paulo jogando no Barradão. O Inter está livre da Série B do Campeonato Brasileiro. Muita emoção no pós-jogo, muita comemoração, obviamente, todas elas voltadas para uma figura especial, que deixa o patamar de ídolo e passa a se tornar um semideus ou um deus para o torcedor colorado. Estou falando de Abel Braga, que o presidente Alessandro Barcelos, na manifestação pós-jogo, já deixou muito claro que os trâmites já estão sendo feitos para que uma homenagem ao Abel Braga seja feita dentro do Complexo Beira-Rio ainda em vida. O próprio treinador já tinha citado, né, a homenagem do CT do Fluminense com o nome dele, e ele também fica muito feliz com essa homenagem que o Inter prestará de colocar e dar o crédito devido àquele que é o maior treinador da história do clube. O Inter permanece e a tendência é que com Abel Braga, já que o ex-treinador também deixou muito claro que não quer seguir no cargo, não quer ser um comandante, mas quem sabe coordenador técnico, até como roupeiro, ele quer ajudar a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Do lado do Grêmio, vitória contra o Sport, garantindo vaga na Copa Sul-Americana, mas também uma incógnita em relação à permanência do técnico Mano Menezes, que deixou muito claro na sua entrevista que uma conversa oficial vai acontecer a partir da próxima terça-feira para definir se ele fica ou não fica com a próxima gestão. Final de semana, Paulo Pelaip também desembarcou para ser o novo executivo de futebol do clube. De Grêmio de Inter, falou Felipe Machado, para o 360. Um abraço. Valeu, Felipe, um abraço. Voltamos daqui a pouco, logo depois do intervalo, para falar sobre o programa Recomeços, que ajuda essa população que vive de reciclagem, os catadores. Já voltamos. Você começa a semana bem informado no Visão 360. O nosso tema de hoje é o programa Recomeços. É um programa da Prefeitura de Porto Alegre que gera oportunidades e reforça apoio a catadores, aquela população mais vulnerável que muitas vezes é criticada porque está em meio ao trânsito, porque está mexendo no lixo, porque muitas vezes o lixo para a gente é o sustento dessa população, mas é preciso ajudá-los, é preciso dar melhores condições. Isso da teoria está vindo para a prática neste programa Recomeços. Reforçando o nosso entrevistado, Dari Pereira, coordenador de Inclusão Social da Secretaria Municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano de Porto Alegre. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. O que significa exatamente este programa Recomeços? Então, esse programa, ele é uma oportunidade, né, e um leque de políticas públicas para, especialmente os catadores na nossa cidade, né? A gente verifica que, por muitos anos, esse público, ele foi realmente deixado um pouco de lado, né? E a própria situação da reciclagem na nossa cidade, a gente percebe que foram se criando estruturas de maneiras improvisadas, de maneira, assim, de qualquer jeito, vamos dizer assim, né? E hoje a Prefeitura está com um olhar muito claro para isso. A partir desse ano, foi criada a Secretaria Municipal de Inclusão Social. Até o ano passado, toda a política que tinha a ver com a questão da reciclagem, ela era tratada lá no DMLU. E o DMLU realmente tem toda uma estrutura operacional. E dificilmente a própria equipe do DMLU tinha condições de ter um olhar mais social para as pessoas envolvidas no trabalho da reciclagem. E com a criação da nossa secretaria, então, nós começamos a focar muito forte a questão social. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Veredas, que é um instituto bem reconhecido a nível nacional, e esse instituto trouxe para nós alguns dados importantes, a partir dos quais nós, então, começamos a pensar em alguns programas, né? Um deles, por exemplo, é que 56% da população de catadores em Porto Alegre estão em situação de rua, né? Também essa pesquisa apontou que aqueles catadores em situação de rua, eles arrecadavam em torno de R$ 50 por dia.
Já os que tinham moradia fixa, eles arrecadavam quase R$100 por dia. Então, a gente percebeu que aquela pessoa, uma vez que ela está melhor organizada, ela também vai conseguir trabalhar melhor, produzir melhor e ter também Deixa eu uma só renda. interromper, só para esclarecer uma coisa. Esse 56%, nós estamos incluindo mulheres, inclusive até menores de idade, ou não tem essa tabulação? Não temos essa tabulação. Na verdade, são mais mulheres e homens. Menores de idade, não temos assim, conhecimento que tenha algum envolvimento nessa atividade. Até porque o Conselho Tutelar tem um trabalho muito ativo na cidade, né? Mas são mais mulheres e homens assim que nessa condição. E aí, essas pessoas, então, elas vivem da rua, mas moram na rua, ou seja, não tem um mínimo de estrutura. O que dá para ser feito em relação a essa população, principalmente? Então, nós também identificamos que tem uma situação muito forte de dependência química, tem uma situação de saúde mental. E então, realmente, para organizar esse assunto na cidade, ele é bem complexo, ele não podia ser feito de maneira isolada, né? As secretarias todas têm que ter uma interlocução para poder ajudar essa população. Então, na verdade, no mês de julho, houve uma intervenção do município ali na Vila dos Papeleiros, né? Na verdade, foi uma intervenção do Estado, né, com a Brigada Militar, fez uma operação ali na Vila dos Papeleiros e, ato contínuo, a Prefeitura entrou com serviços, especialmente serviços na área da saúde, assistência social e inclusão social também. Então, ali tinha alguns galpões irregulares também, construídos de forma irregular, de maneira também que prejudicava o meio ambiente, já tinha multas, já tinham processos, né? E aqueles galpões tiveram que ser interditados, e ali foram 11 galpões com muitos catadores que trabalhavam naqueles galpões. E então, de imediato, a nossa coordenação fez um mapeamento dessas pessoas ali e propusemos já de imediato para o prefeito a gente locar um espaço ali próximo à Vila dos Papeleiros, e aí organizar esse espaço de maneira correta, onde vai ter ali o PPCI, onde os trabalhadores vão ter os EPIs para trabalhar, onde vai ser também ali uma porta de entrada para assistência social. Nós vamos ter uma equipe que vai estar acolhendo esse público e fazendo os encaminhamentos necessários. Nós já fizemos também uma parceria com a Secretaria Municipal da Assistência, em que nós vamos buscar também vagas de auxílio moradia para aqueles que realmente estão em situação de rua, né? A questão da saúde, constantemente a Secretaria da Saúde vai estar ali naquele espaço também, dando vacinas, fazendo alguns trabalhos preventivos com o pessoal. Então, esse espaço vai começar já agora nos próximos dias. Nós fizemos um edital, foi selecionada uma organização social que já tem experiência nessa área, chamado SAMA. Eles têm experiência de mais de 20 anos trabalhando com a questão ambiental e também do acolhimento de trabalhadores, né? Na inserção produtiva de trabalhadores na área da reciclagem. E nesse local ali, então, a gente vai estar acolhendo esses trabalhadores e organizando a partir dali. Tem que ser multidisciplinar, até porque, se não for assim, muito provavelmente essas pessoas que arrecadam lá, que sejam os seus R$50 por dia, a tendência é que gaste, por exemplo, no consumo de drogas. Então, acaba sendo uma roda viva, sempre em torno da mesma situação, né? E não se resolve a raiz do problema. Logicamente que é só andar nas ruas de Porto Alegre para a gente ver que existe essa questão. Mas vocês têm informações de quantas pessoas são os moradores de rua de Porto Alegre? Então, esse é um dado ainda que nós estamos buscando mais precisamente. É claro que tem lá no Cadastro Único da Assistência, tem 11 mil pessoas que se autodeclaram catadores, né? Só que esses 11 mil incluem todas as pessoas nos bairros de Porto Alegre. Tem alguns bairros que têm pequenos locais também, onde as pessoas fazem ali a reciclagem e tudo mais, né? Mas também a gente acha que esse dado é muito alto, porque seria quase que 1% da população de Porto Alegre. Pois né? é. E, então, nesse sentido, essa mesma organização social contratada para gerir esse galpão, ela também vai fazer um censo no centro da cidade. Então, logo nós já vamos ter um censo, né, do número de catadores no centro da cidade, na Vila dos Papeleiros, 4º Distrito. E também há uma pesquisa contratada pela URGS, que já vai dar início o ano que vem, em janeiro, que essa pesquisa vai fazer um mapeamento também
também mais detalhado das pessoas em situação de rua, envolvidas também na questão da catação, né? Bom, nós temos, por conta da legislação, a proibição, por exemplo, de carroças, né, que já surtiu efeito, mas nós temos muitas pessoas, é atração humana mesmo, que leva o carrinho, que causa perigo, que causa transtorno no trânsito e que não é, convenhamos, está longe de ser a solução. Esse também é um grande problema, é um grande desafio a ser enfrentado? Então, o que a gente... É um grande desafio, sim, porque o que a gente percebe é que as pessoas que estão... Tem um grupo muito significativo das pessoas que estão nessa situação, trabalhando na catação, que eles não querem mudar de atividade ocupacional, né? E então a gente enfrenta uma grande resistência nesse sentido, porque eles realmente querem uma mudança. Por outro lado, aqueles que querem, a gente também está com outro programa, no próprio programa de Recomeços, né, que é um de qualificação profissional. Então, nós estamos fazendo um projeto piloto para 60 catadores agora, juntamente com o SENAC, e para aqueles que queiram uma outra profissão, né? Então, por exemplo, nesse curso com o SENAC, nós vamos ter 3 tipos de opções, né? Para garçom, para higienização e limpeza. E durante 5 meses eles vão receber o curso do SENAC, vão receber uma bolsa de meio salário mínimo, também vale transporte, alimentação ali, e um acompanhamento depois por mais 3 meses por uma equipe técnica contratada também para o SENAC para colocá-los no mercado de trabalho, né? Então, essa é uma alternativa que a gente está vendo, mas a gente percebe que nem todos querem. E aí, tem alguns que têm muito orgulho, inclusive, daquilo que fazem, a gente percebeu isso. Muitos catadores têm orgulho, eles até se autodenominam de doutores da natureza, né? Muitos têm orgulho de que criaram, por exemplo, seus filhos, né? Através dessa profissão. Então, a gente está identificando também um grupo de catadores mais seleto com esse perfil para fazer um outro projeto que nós chamamos aí dos educadores comunitários ambientais, em que nós vamos usar os próprios catadores com a sua expertise prática, né? A gente sabe que tem muito material acadêmico sobre o assunto, mas a gente reconheceu também que existe na cidade muitos catadores que têm uma vivência prática, né? Uma experiência empírica, e que isso pode ser ajudado a favor da própria cidade. Então, esse outro projeto, que é chamado Agentes Comunitários Ambientais, a gente vai fazer um projeto piloto com 30, vamos contratar 30 deles, eles vão ganhar um salário mínimo com carteira assinada, vale alimentação, vale transporte também. Vai ter uma entidade que vai fazer a gestão e eles estarão andando, circulando pela cidade, ensinando também a questão ambiental. A gente fala muito assim, o catador ele vai lá, abre o saco do lixo, espalha, suja, né? Mas também isso tem uma corresponsabilidade da própria população. Se você andar pela cidade, no centro, por exemplo, tem aquele container cinza. Aquele container cinza é para o lixo orgânico, não é para o reciclado. E é muito comum tu ver o catador entrar lá, abrir e tirar muito lixo que é reciclável, né? Então, assim, ele só faz isso porque a população também não colabora muito. Então, nós vamos usar também, então, essa expertise deles, esse até certo orgulho que eles têm, para também, de alguma forma, tornar útil para a cidade, para que a cidade possa se conscientizar. Porque a gente não vai conseguir avançar também se não houver uma conscientização da população como um todo. Eles vão ser responsáveis por replicar informações, né? Exato. Porque a gente fala também da necessidade de haver a reciclagem. E isso é fonte de renda. Nós temos várias cooperativas, eu até tinha um número há poucos dias que eu havia separado, neste momento não tenho acesso, não lembro. Nós falamos com o representante da prefeitura a quantidade de cooperativas, de pessoas que vivem graças às cooperativas de reciclagem. Mas há essa questão que muitos não querem esse vínculo, né? Mas por isso que eu acho que é uma questão multidisciplinar que está sendo atacada, logicamente, e que não é um problema exclusivo de Porto Alegre. É das cidades grandes, né? Exato. É uma coisa que tem aqui, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, enfim. Mas, na sua opinião, as cooperativas não teriam condições de absorver essa mão de obra? Elas têm, né? Então, a própria pesquisa mostrou que 33% dos catadores até gostariam de estar numa cooperativa, né? Os demais não. Porque muitas vezes os catadores, por exemplo, eles fazem ali a catação e eles querem o dinheiro no dia, né?
Coisa que na cooperativa eles vão ter que esperar lá o mês, né? Eles têm que dividir entre todos, né? E às vezes não tem uma boa renda também assim, então essa é uma dificuldade que a gente enfrenta, né? Nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Como eu falei, esse espaço ali na Voluntários da Pátria, esse galpão que estamos organizando para os catadores, nós entendemos que vai ser ali para nós um protótipo e vai ser também um espaço para uma transição. Nós estamos pensando em várias possibilidades, né? Por exemplo, uma delas que nós estamos pensando também é fazer uma parceria com o Cindy Loja, em que cada loja vai ser cadastrada e os catadores daquele espaço, eles vão recolher direto nas lojas os resíduos, né? Para evitar de que a loja coloque na rua, que ele pegue na rua e que tenha sujeira na rua. Então, a gente está pensando assim, em algumas alternativas. Nos próprios condomínios também, a ideia é a gente fazer parceria com os condomínios e que esses catadores, então, possam ir até aqueles condomínios, né? A questão da atração humana, que também é um desejo, né, de mudar, a gente inicialmente vai estar agora também colocando, a partir desse galpão ali da Voluntários, algumas bicicletas, né, que já melhoram um pouquinho. Estamos pensando também em carrinhos também elétricos, que é algo para mais adiante, a gente também está pensando nisso, né? E nesse momento nós queremos assim organizar os catadores, né? O próprio secretário, o nosso secretário da Inclusão Social, o secretário Juliano, ele tem dito, né, que os catadores, a catação é uma profissão. Ela está lá na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupação, como uma profissão. Então, o nosso objetivo também é profissionalizá-los, é tirar dessa informalidade, é tirar dessa forma caseira como está, né, e artesanal as coisas, para profissionalizar também a questão dos catadores, né? Não, e por ser até um problema de saúde pública, muitas vezes ele está exposto a vários produtos, a vários elementos que podem trazer riscos, sem dúvida nenhuma, à própria saúde do catador. Mas este local, na Voluntários, também seria uma forma de revitalizar uma área que também sofre com a questão da subutilização, de ser um local com pouca urbanização, digamos assim, do ponto de vista de lojas, de movimento de pessoas, de consumidores, enfim. Então, Glauco, é exatamente essa a ideia também, porque assim, quando houve a intervenção ali na Vila dos Papeleiros, houve uma ação coordenada da Prefeitura em que os serviços começaram a entrar. Quem passar ali hoje já vai ver diferença, né? Os muros que estavam queimados hoje estão pintados, foram revitalizados, foi plantados folhagens ali, a própria iluminação ela foi toda refeita ali, né, pela nossa secretaria. E a ideia, então, agora também os próprios catadores que estão ali, os carrinhos e tal, que ficam estacionados ali, a ideia é migrar para esse espaço, né? Então, por isso que a gente está canalizando, abrindo esse espaço ali para dar uma revitalizada na própria Vila dos Papeleiros, né? Falando na própria Vila dos Papeleiros, o que a gente percebe? Que quando surgiu ali a Vila dos Papeleiros, não houve um planejamento. Ninguém pensou, por exemplo, que aquelas pessoas... Até pensou, né? Mas ninguém planejou que aquelas pessoas que iriam morar ali trabalhavam com reciclagem. Então, tinha que ter uma estrutura para isso, e não teve, né? Hoje, por exemplo, a Prefeitura está fazendo um trabalho lá na Cavalhada, uma dragagem que vai ser feita, e foi muito interessante que uma equipe do banco, um banco alemão que vai dar o financiamento, a própria equipe do banco começou a questionar a Prefeitura. Bom, vocês vão fazer a dragagem aqui nessa área. Para fazer a dragagem nessa área, vocês vão ter que retirar as pessoas daqui. Onde que vocês vão colocar essas pessoas? Aí a Prefeitura foi fazer um planejamento residencial para aquelas pessoas. Bom, essas pessoas, elas trabalham com reciclagem. Vocês vão preparar um espaço para elas trabalhar, então lá tudo isso está sendo pensado, né? Sim. Infelizmente, na Vila dos Papeleiros não foi pensado assim. E aí as pessoas foram se organizando ali de maneira, né, de qualquer jeito, fazendo construções irregulares e tudo mais. E agora a gente está tentando dar uma reordenada, né? Até quando a gente fala no nosso projeto Recomeços, né, a gente quer recomeçar várias coisas, né, nesse sentido. Sem dúvida. Deixa eu lhe perguntar, muitas destas pessoas, pelo menos antigamente, vinham lá da região das ilhas. Isso permanece sendo assim ou não? Agora houve um estanque nisso, né? As pessoas das ilhas, inclusive a própria reciclagem nas ilhas hoje está proibida por uma ação civil pública,
né, porque a região das ilhas ali, né, a região do Delta do Jacuí, e é uma região de preservação ambiental. E agora, com o advento das cheias também, né, essa ação a civil pública, então, teve uma decisão que eles não podiam fazer mais reciclagem lá nas ilhas. Então, nós temos cadastradas ali 21 famílias remanescentes das ilhas. E para essas famílias, sim, nós vamos também organizar, já estamos organizando agora uma cooperativa aqui no continente, né? Porque lá na ilha não pode mais. Então, nós estamos também organizando uma cooperativa, daí sim, uma cooperativa de reciclagem, né? Para as famílias que já trabalham. Essas 21 famílias lá das ilhas, Glauco, só para tu saber, eles trabalhavam fazendo reciclagem no próprio pátio da casa. Não, eu lembro disso. Inclusive, até porque eu acompanhei episódios de enchente e aquela montanha de lixo, ela acabou ficando mais visível ainda, né? Da pior forma possível. Exatamente. E é subhumano, era subhumano. E o que a gente percebeu, eu em contato com essas famílias, eu percebi que são famílias muito batalhadoras, são pessoas muito trabalhadoras mesmo, que produzem, né? O próprio Demeliu tinha um dado assim que, uma época, aquelas famílias das ilhas produziam quase 30% da reciclagem da cidade, né? Então, assim, são famílias que merecem uma atenção, merecem um espaço, merecem oportunidade. E, nesse sentido, é que a gente está também viabilizando ali agora, né? E até ressaltar em relação à proibição do transporte por parte dos recicladores com tração animal, que já está em vigor, também diminuiu esse movimento, porque essas pessoas vinham das ilhas de carroça, né, pegavam os seus materiais e levavam de volta. E com essa proibição, realmente ficou até, por parte da logística, muito difícil de fazer. E a grande maioria deles, que tinha carroça, adquiriu uma combizinha velha, um caminhãozinho. Isso, né? isso. Então, essas pessoas que ainda trabalham assim, nosso objetivo também agora é mapear e ajudá-los a se organizar. Porque esses aí, normalmente, eles já têm um senhor lá da Vila dos Papeleiros, o seu João, que eu conheci, que trabalha há mais de 20 anos na reciclagem. Ele conseguiu comprar uma combizinha, ele tinha carroça antes, né? E ele tem parceria com quase 100 condomínios na cidade, né? E de onde ele busca os resíduos, né? Então, já existe essa parceria. Esse pessoal já tem uma relação com o seu João. E o seu João, inclusive, está me dizendo, eu fui na casa dele, ele me mostrou que durante as cheias, ele perdeu tudo ali na Vila dos Papeleiros, né? Mas aí ele disse assim, ó, tá vendo essa televisão nova, esse fogão novo, foi o pessoal do condomínio que me ajudou, né? E ele disse, ó, até a minha Kombi, foi alguém do condomínio que mandou eu consertar a Kombi, ficou debaixo d'água, para eu poder trabalhar. Então, já existe uma relação solidária também na cidade com essas pessoas. E mais do que isso, existe uma relação quase de empreendedora. A partir do momento que ele estreitou laços com esses condomínios, ele tem, digamos, fornecedores confiáveis, claro que a gente está falando aqui entre aspas, porque não é bem uma relação de consumo, mas, enfim, ele consegue ter o acesso. Esse é um bom case para replicar. Exato, exato. E nós estamos, inclusive, uma maneira de absorver estes catadores também, nós vamos começar o ano que vem um projeto chamado Coleta Solidária, né? Que é uma coleta que é feita pelos próprios catadores. A gente vai fazer uma cooperativa de catadores, com caminhões, e já temos, através de uma parceria lá com a Caixa Federal e essa organização, a SAMA, a gente essa organização social conseguiu comprar 2 caminhões. Então, com esses caminhões, nós vamos começar a fazer essa coleta solidária organizada, né? Aqueles catadores informais ali vão se inserir também nessa cooperativa aí de coleta solidária. É irônico, né? Mas a gente vê tantos pela rua, mas eles são invisíveis, ou eram invisíveis perante a sociedade, né? Retrato do nosso tempo, não é isso? Com certeza. E quando eu confesso, né, eu mesmo digo para eles, né, eu confesso que quando eu passava ali pela Vila dos Papeleiros, eu tinha muitas dúvidas, né? Tinha muitos preconceitos até mesmo. Todos nós. Todos nós temos, né? E muitas pessoas diziam que ali era um local só de criminalidade, né? E o tráfico que domina a questão da reciclagem. Mas a gente viu, assim, que na ação da própria prefeitura tinha algum galpão ali que tinha alguma questão de envolvimento com crime, mas não era o geral.
Era 20% daquilo que tínhamos ali. No mais, eram pessoas realmente trabalhadoras. A própria Vila dos Papeleiros é interessante, Glauco, porque eles têm uma vivência entre eles. Eles mesmos dizem, nós nos vemos aqui como uma família, nós nos ajudamos aqui. Né? Lá na Vila dos Papeleiros, nós temos alguns pais que têm orgulho de dizer, olha, a minha filha hoje, tem um lá que diz, mostrou para nós, a minha filha hoje está cursando odontologia na URGS, eu consegui isso para ela. Tem outros ali, jovens, através do trabalho muito lindo que é feito também pelo Centro Marista, né? E o Centro Marista tem também conseguido canalizar alguns jovens para fazerem cursos profissionalizantes na área de TI. Tem muitos jovens ali que estão fazendo estágios já na cidade, no Hospital Conceição, outros locais, né? E a gente vê que a relação das pessoas ali na vila, né, os próprios galpões que tinham lá, alguém dizia, esse pessoal do galpão explora os catadores, mas não, a gente viu que não era isso. Eles meio que se ajudavam. Né? Por exemplo, eu vi um dia lá um catador, chegou, eu preciso de remédio para minha esposa, né? Que ela ganhou neném há pouco tempo e não está bem, preciso de remédio. E aí o dono do galpão pegou a receita e foi lá, comprou o remédio para ele. Né? Um outro dia, fiquei sem gás. O dono do galpão... Então, eles têm uma relação em que eles se ajudam ali, na verdade, né? Então, a nossa ideia mesmo não é mudar isso, mas é ajudar a organizar isso. Né? Não, força de trabalho, força de vontade. O problema é a discriminação, ou pelo menos um dos problemas. Né? A gente vai para um rápido intervalo e já volta falando sobre o programa Recomeços, que gera oportunidades e reforça o apoio a catadores aqui da capital. Voltamos em seguida. Visão 360 desta segunda-feira volta falando do programa Recomeços da Prefeitura de Porto Alegre, que vai gerar oportunidades e reforçar o apoio a catadores, aquela população que vive da reciclagem, que hoje, a gente estava comentando, né, muitas vezes passa de forma invisível pela sociedade, embora eles tenham um papel muito, mas muito importante. Estamos aqui com o Dari Pereira, coordenador de Inclusão Social da Secretaria Municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano de Porto Alegre. E outra questão é que essa população que está nas ruas, vivendo destes produtos, destas coletas, muitas vezes não tem sequer EPI, equipamento de proteção, está exposto. Este é um dos itens a serem atendidos também no projeto, né? Exatamente. Então, nesse galpão ali que nós vamos ter da voluntário, né, para os catadores do centro, nós vamos ter ali, vai ser fornecido todo o EPI para eles, vai ter também um técnico de segurança do trabalho, né, que vai estar orientando e conscientizando eles também dessa necessidade. Né? A gente percebe que muitos deles já se acostumaram, né, já estão no dia a dia ali, né? Mas a gente vai fazer um trabalho agora de organizar isso, né? E vai estar, assim, pegando maciçamente com eles sobre essa questão. Nós estávamos falando antes da discriminação, né? O quanto eles são discriminados. E aí, eu mesmo tenho falado com eles ali no dia a dia, eu tenho dito para eles, né? Bom, vocês dizem que a catação é uma profissão. Correto, é uma profissão, né? Só que toda profissão, ela tem que ter os profissionais que se profissionalizam, né? Então, nosso objetivo agora é profissionalizar vocês, né? Para o trabalho de vocês, a própria classificação brasileira de ocupação diz que tem que ter os EPIs ali, né? Que são os equipamentos ali de segurança. Então, nós vamos ter que organizar isso, a prefeitura vai dar recurso para isso, né? E eu também sempre digo para eles, olha, muitas vezes, né, vocês poderiam entrar numa loja, lá no fundo da loja, e pegar os resíduos que tem lá, mas se vocês não estiverem bem arrumados, né, não estiverem com uniforme, vai ficar ruim para vocês, vai ficar ruim para as pessoas. Até para identificação, né? Exatamente. Da população em geral. Isso. Então, até então, eu tenho visto que eles estão
aderindo, né? Então, nós vamos agora, aos poucos, fazendo essa transição. Outra coisa que a gente quer fazer também na cidade, a gente quer os próprios carrinhos, as bicicletas agora que nós vamos oportunizar, nós vamos colocar umas plaquinhas, né, com divulgação sobre o meio ambiente, né, frases, né, que vai levar as pessoas a se conscientizarem da questão da preservação do meio ambiente, da reciclagem, né? O número ali para denúncia. Então, tudo isso vai ter nas bicicletas também e a maneira como a gente vai organizar. É um processo de educação que passa também pela população de uma forma geral, como o senhor já falou, né? A população muitas vezes descarta o lixo de forma inadequada, no local inadequado, no dia inadequado. Mas é um processo também de resgate de autoestima, e aí nós falamos de novo da questão também da discriminação, que muitas dessas pessoas, elas não têm autoestima porque elas se sentem à margem da sociedade, né? Então, com toda certeza, né? Isso é uma coisa... E a partir do momento que agora a gente vai estar, então, capacitando eles, né? Dando os recursos para que eles tenham, né, os equipamentos, os uniformes necessários. E outra coisa, nesse nosso projeto também, nós vamos ter ao menos uma refeição diária, um almoço. Né, que isso também é importante, né, porque a gente viu que muitos deles, às vezes, andam pela cidade e vão comer alguma coisa lá no final do dia. Foi interessante, Glauco, que eu cheguei outro dia num barzinho que tem lá na Vila dos Papeleiros, do Gerisvaldo, e eu fiquei conversando com o Gerisvaldo dali e vinha vários papeleiros ali, eles pediam um cafezinho, ele dava um cafezinho e um pão com uma mortadela lá para eles por R$2, né? E aí me chamou a atenção que ele perguntava quantas colheres de açúcar. E tinha uns que pediam 2, 3 colheres, 4 colheres de açúcar, né, para ter um pouquinho mais de energia, vamos dizer assim. Ah, sim. Então, isso também me chamou a atenção, para ver essa precariedade, essa necessidade, a questão da insegurança alimentar deles, né? Então, com base nessa realidade também, a gente vai estar proporcionando. A princípio seria o almoço? Isso, um almoço, Porque certamente a grande maioria não para comer em hora de almoço. Aliás, nem tem horário de almoço, né? Como disse o Nery, o Dari, perdão. E isso aí certamente já vai fazer parte de uma rotina muito mais saudável. Isso, exato. Esse catador mal alimentado, amanhã ele pode estar no posto, né? Gerando um outro problema. Por isso que é questão de saúde pública também, né? Os recursos são todos no município para fazer um projeto como esse? Então, inicialmente, esses recursos são do município, né? Nós temos alguns que nós estamos buscando financiamentos do Banco Mundial, né? E ainda não foram aprovados, né? Por exemplo, esse projeto aí dos agentes ambientais, o banco pede uma série de retornos nossos, a gente ainda está nessa conversa, né? Mas a gente tem dito assim que esse projeto com os 30, que vai começar agora em janeiro, já é um projeto piloto. Né? E aí, agora, no decorrer do ano, nós temos esse tempo para convencer o banco lá para fazer o financiamento. Aliás, nós já estamos com o financiamento aprovado pelos bancos, o BID, né, também e o Banco Mundial, em torno de 18 milhões para a gente revitalizar as unidades de triagem, as cooperativas. Né? Nós já tivemos 2 delas que estão praticamente prontas agora, ali próximo à Vila dos Papeleiros, a unidade chamada Reciclando pela Vida e Anjos, né, da Ecologia. Essas foram revitalizadas com verba do chamado TASC, que é lá da Secretaria do Meio Ambiente, né, em que quando tem um empreendimento na cidade, uma construção, aquela incorporadora tem que repassar um recurso para o município, né? E então nós adquirimos ali 2 milhões, onde conseguimos reconstruir todas essas 2, e agora tem outras 2 que vão começar agora em dezembro e janeiro, que também vão ser reorganizadas. Né? Eu lhe perguntei sobre a questão dos recursos, porque me parece que é um projeto que se dá e muito à condição de parcerias também. Sim. A partir do momento que se colocar um piloto a funcionar, e o resultado eu acho que tende a ser muito bom, acho que tem um interesse muito grande da iniciativa privada, porque ela precisa da reciclagem, ela tem elementos para fornecer para a reciclagem, e esse público pode se beneficiar muito, né? Exatamente. Entende assim também? E nós temos assim, a partir do momento que a gente tem projetos organizados,
com certeza a gente vai ter parceiros, né? Nós já temos o próprio Ministério Público do Meio Ambiente, através da doutora Annelise, ela já tem canalizado conosco alguns acordos com algumas empresas que ela está repassando para esses projetos, né? Algumas multas também que foram aplicadas lá do meio ambiente. Então, por exemplo, nesse projeto ali da Santa Terezinha, da Vila dos Papeleiros, na Voluntários, nós vamos ter todos os equipamentos vindo de verbas, né, que vão ser fornecidos através lá também do Ministério Público, né? Vamos reforçar. Qual é a ideia de começo de operação? O que vocês têm? Então, agora, nesse momento, a organização social já foi selecionada ali para voluntários e eles estão alocando o espaço. Então, provavelmente em janeiro, no máximo na segunda quinzena de janeiro já começa, né? Porque a gente sabe que tem sempre um processo, né? Sim. Em projetos como esse, há uma série de fases que Exato. devem ser aprovadas, mas logicamente que é um prazo exíguo até. Se começar em janeiro, nós já estamos quase na metade de dezembro. Exato. E aí, os agentes ambientais, nós vamos fazer o edital público, vai ser lançado agora no mês de janeiro, vai ficar aberto todo mês, né? Vai ser selecionada uma organização social para isso, e aí a gente começa a implantar, acho que lá em março a gente já consegue começar também, né? O do SENAC já foi assinado, todas as tratativas já foram feitas com o SENAC, e também, provavelmente, na segunda quinzena de janeiro, ele já começa a funcionar. Uma pergunta que já me fizeram e eu não soube responder, até porque eu não sou especialista no assunto, não sei se o senhor vai conseguir também, mas a questão é a seguinte: projetos como este, que capacitam essa população que vive da reciclagem, ela tende a disciplinar, mas tende também a aumentar essa população a partir do momento em que estes moradores de rua, ou outra população que vive nas ruas, ela verificar que, olha, realmente dá para viver disso? Então, por exemplo, assim, esses projetos que a gente está fazendo, tanto do SENAC, quanto o projeto lá também dos agentes ambientais, como é que nós vamos selecionar os catadores que vão participar? Nós vamos fazer uma busca ativa, que a gente chama, né? Nós vamos verificar nos serviços, nós temos todo um serviço na assistência social muito amplo, né? Nós temos ali os albergues, nós temos o Centro Pop, onde as pessoas em situação de rua passam o dia, temos os restaurantes populares. Então, com este serviço, todos esses serviços, eles têm assistente social. Nós vamos conversar com os assistentes sociais e pedir que eles realmente indiquem, né, pessoas. Por exemplo, no edital desses 30 agentes ambientais, nós vamos lançar um edital para a seleção desses 30. Então, um dos critérios vai ser que tenha uma indicação dos serviços, de algum serviço do município, dizendo que aquela pessoa trabalha nessa área, né? Então, isso também é um cuidado que a gente está tendo, porque daí, claro, porque vai receber um salário, pode aparecer qualquer um e dizer, eu quero trabalhar, né, nisso. Exatamente. Então, a gente já teve esse cuidado também, né? E a ideia é a gente organizar os espaços de trabalho para as cooperativas. Ainda tem um trabalho muito precário nas cooperativas. Hoje a gente tem em torno de 400 pessoas trabalhando na reciclagem nas cooperativas. Em Porto Alegre são em torno de 17 cooperativas que são contratualizadas com o DMLU, e tem mais uma série de cooperativas informais que também nós estamos com essa responsabilidade agora de ajudar esses espaços a se organizarem. Outro dia eu fui, por exemplo, lá na Vila Santo André, que fica atrás do estádio ali do Grêmio, e eu, sinceramente, me choquei, porque eu vi que tinha um espaço lá do tamanho de um campo de futebol, cheio de lixo ao céu aberto, né? E as pessoas trabalhando ali. Eu já passei lá. Resíduos que ficam expostos, as Exato. pessoas ficam expostas, também é subhumano, e é uma forma de viver, de conseguir renda, mas é extremamente, não tem dignidade alguma. Exatamente. Então, nós estamos tentando criar programas, nós já estamos formulando um programa lá para a Vila dos Maristas, que fica lá na Zona Norte de Porto Alegre, que também se construiu um residencial ali, né, dos moradores da Vila Dic, que foram para lá, e também começou a se observar que as pessoas começaram a trabalhar com a reciclagem dentro dos próprios apartamentos, né? Então, ali a gente já tem um espaço que o DEMAB reservou para isso, então a gente vai organizar aquele espaço e organizar uma cooperativa naquele local também. Isso também é o próximo passo que vamos fazer, né? Estamos conversando com o Dari Pereira, coordenador de Inclusão Social da Secretaria Municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano de Porto Alegre, sobre esse projeto
Programa Recomeços, que gera oportunidades, reforça apoio a catadores. Eu fiz essa pergunta ao secretário, o equivalente à Secretaria da Inclusão Social de Canoas, porque um drama do município de Canoas é a quantidade de pessoas que vêm de fora. Porto Alegre não é diferente. Tem gente que vem de todos os lugares, do Brasil, inclusive. Vai se limitar essa ajuda a quem é de Porto Alegre ou é impossível de fazer isso aí? Então, eu creio que é um pouco impossível. É, né? É muito difícil. Claro que a própria Secretaria da Assistência deve estar pensando nisso, né? No trato com as pessoas em situação de rua. Eu sei que está sendo desenvolvido alguns programas novos na cidade, né? Mas, assim, da nossa secretaria, da nossa parte, a gente não tem como ter controle sobre isso, né? A gente vai trabalhar com o que temos, né? Porque o problema é comum, essa é a verdade. Né? Exato. É comum a várias cidades, na região metropolitana, diversas, né? E aí não é questão do local de nascimento, né? É o local onde a pessoa está inserida. Eu trabalhei muitos anos na área da infância e juventude, com crianças em situação de rua e adolescentes também infratores. E uma das coisas que o Estatuto da Criança e do Adolescente fez, e que foi muito boa, foi colocar a questão da municipalização nos atendimentos. Ou seja, cada município tem que ser responsável pelos seus cidadãos, pela sua criança e adolescente. Então, hoje, por exemplo, uma criança de Porto Alegre, ela jamais pode ser abrigada num outro município. Não pode mais isso, porque tem todo um controle do Ministério Público do Juizado, né? Então, mesmo assim, com as pessoas em situação de rua, eu acho que tem que se criar alguma política nesse sentido de que os municípios cuidem da sua população. Porque, às vezes, tem municípios, sim, que trabalham no sentido até de pagar a passagem e mandar a pessoa embora. Tem sim. Né? É como se livrar de um problema. Exatamente. E isso aí, e outros municípios que não deixam entrar. Há poucos dias viralizou, inclusive, o posicionamento do prefeito de Florianópolis, né, ao não receber pessoas na rodoviária de Florianópolis que não tivessem um emprego garantido, um vínculo empregatício na capital catarinense. Para nós terminarmos este assunto, pelo menos por hora, né, porque o nosso tempo, infelizmente, está esgotando, de uma forma geral, num contexto geral, o senhor vê projetos como esse como alternativa, mas a solução da questão em si, da quantidade de recicladores, passa por isso, adequação de capacidades, é conseguir dar formação para essas pessoas, não existe outra saída? Então, como eu falei antes, né, a gente tem que ver a nossa cidade como uma grande casa, né, em que todos temos que cuidar. Então, aquilo que eu falei no início, né, se tem os catadores ali é porque as pessoas também estão colocando os resíduos de maneira errada. Então, nós temos que fazer uma conscientização muito grande na nossa cidade para que as pessoas separem de maneira ordenada, né, os resíduos, né? Outro dia eu fui num condomínio que eu fiquei encantado. O condomínio, eles tinham numa sala em que o próprio condomínio já fazia a separação ali dentro, né? E aí vinha alguém buscar depois. Então, isso seria o ideal, né? Porque se tem catadores na rua é porque eles têm o material que está lá, né, sendo colocado para eles. Bom, estes próprios catadores, eles têm um papel importante, eles são importantes para a cidade, né? Mas o que não pode é realmente estar de maneira desordenada como está. Então, o nosso desafio é trabalhar, qualificar aqueles que estão na catação porque não tem uma outra oportunidade, a gente dar uma outra oportunidade, né? E com aqueles que querem profissionalizar, realmente organizar. E organizar o sistema como um todo na cidade também, né? Aquilo que eu te falei antes da coleta solidária, é uma maneira que a gente também quer organizar para que seja canalizado de maneira adequada, organizado os resíduos, né? E que possam também os próprios catadores estar envolvidos nesse processo produtivo aí, né? Que é importante, né? E isso traz aquilo que a gente chama de dignidade, que é a coisa mais importante, dignidade humana. Quer para o catador, quer para o doutor, todo mundo merece. Neste caso, estamos falando da população mais vulnerável. Eu queria agradecer ao Dari Pereira, coordenador de Inclusão Social da Secretaria Municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano de Porto Alegre, que falou sobre esse programa Recomeços
para gerar oportunidades e reforçar o apoio a catadores. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição também e agradecemos também a audiência aí nessa noite. E assim, nos despedimos do Visão 360 desta segunda-feira, recém o começo de semana. Nosso encontro está marcado para amanhã, terça-feira, das 9h30 às 10h30 da noite, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Boa noite.